Então, boa noite. Eu quero iniciar essa nossa live catequética. Primeiramente, pedindo desculpas pelo atraso, por questão mesmo de internet. Nós não conseguimos o que nós esperávamos, mas agora foi resolvido. Se você puder ficar conosco, nós agradecemos. Se não for possível, nós vamos até fazer uma live um pouco, talvez um pouco menor. Mas se não for possível, você acompanha no Facebook, vai ficar aí, para que você possa, de fato, usar essas informações, essa formação que a irmã Isabel Patudo vai apresentar para nós. Obrigado pela sua paciência, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Irmã Isabel, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, tá bom? É com você, então, a nossa gratidão por estar aqui, por aceitar esse projeto, essas lives catequéticas sobre o nosso novo diretório da catequese. Muito obrigado. Boa noite, Padre Tarley, boa noite, Fábio, que nesta noite nos ajuda. Saudação a todos que ainda pacientemente estão nos aguardando. Então, nesta noite, nós preparamos para conhecer um pouco melhor o Diretório para a Catequese. Que diretório é esse? Nós já sabemos, para os catequistas, sobretudo, que nós temos o diretório da CNBB, né, da nossa igreja, da nossa comissão episcopal, mas esse diretório que nós recebemos esse ano da igreja, no dia 26 de julho, ele é um diretório para toda a igreja. É um diretório pontifício, então é importante conhecer e saber distinguir. Um diretório nacional, ele endereça todas as questões da nossa Igreja do Brasil, mas um diretório para a Igreja Universal, ele vai contemplar não somente a realidade da nossa catequese, mas a catequese do mundo inteiro. De qualquer forma, é um documento importantíssimo, muito atual, é um diretório do Papado Francisco. Então, ele está contemplando documentos que o nosso Diretório Nacional não contemplou, né, até mesmo porque já está há alguns anos, né? Então, por exemplo, o documento de Aparecida está contemplado nesse diretório, Evangelii Gaudium. Então, os escritos de Papa Francisco vão estar presentes. Então, é importante a gente distinguir que um documento para a Igreja Universal, ele trata de questões que talvez não diretamente nós aplicamos no nosso continente. Mas isso não deixa de ser uma riqueza para nós, né? Então, vamos conhecer um pouco. Uma pergunta que muitos catequistas têm feito nas formações que estamos fazendo é: esse diretório substitui o nosso Diretório Nacional, número 84, ou o documento 107 da CNBB? Claro que não substitui, né? Ele vem enriquecer. Então, esse diretório, ele não vem trazer algo assim totalmente diferente daquilo que já estamos vendo, porque ele está em profunda continuidade e em sintonia com o nosso Diretório Nacional, com os diretórios anteriores. Então, é numa caminhada de continuidade, né, que nós devemos olhar para esse documento. Não como algo que vem dizer, é novo porque o anterior não serve mais. Não é nesse sentido, mas é reforçar. Então, é uma preocupação da Igreja Universal de destacar a importância da catequese. Então, uma das marcas desse diretório é a missionariedade da igreja. Esse documento, a estrutura dele, né, ele tem 3 partes, e a primeira parte ele vai falar da importância da catequese na missão evangelizadora da igreja. Então, vai trabalhar toda a questão que a catequese, ela renova a missionariedade da igreja, porque ela se coloca nessa perspectiva de uma catequese que ajuda a igreja a se renovar. Então, o primeiro capítulo vai trabalhar essa questão.
O segundo capítulo, ele vai falar do processo da catequese, sobretudo a catequese de inspiração catecumenal. E a terceira parte do documento, então, ele vai falar da catequese nas igrejas particulares. Então, esse documento pontifício, ele valoriza muito a caminhada das igrejas particulares, das dioceses, nesse processo da iniciação à vida cristã. Então, na introdução, a primeira parte, cada parte do documento vai apresentar 4 capítulos. Então, ao todo, né, nós temos uma estrutura de um documento de 3 partes, com 12 capítulos. E na primeira parte, ele trata da questão de Jesus Cristo, revelador e revelação do Pai. Então, a catequese tem como modelo Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, que ele não só revela o plano de salvação, mas ele é em si também a revelação do Pai, né? E no capítulo 2, ele vai colocar que Jesus anuncia o evangelho da salvação. Então, é um documento também que coloca muitas referências bíblicas, e toda referência, assim, a grande referência é do Novo Testamento, tem alguns textos também. Ele tem ao todo 156 citações bíblicas do Novo Testamento. Então, é um documento muito fundamentado na palavra de Deus, né? Então, o primeiro capítulo, ele vai tratar da revelação, né, e a sua transmissão de fé. Então, que o catequista, ele se inspira em quem? Em Jesus, o revelador. Então, a catequese, quem que a catequese revela? É Jesus Cristo, né? Ela transmite o que? Essa revelação que Deus sempre realizou na história. Então, retoma toda a questão, retoma o documento da Dei Verbum, né, falando da revelação que Deus, desde o princípio da humanidade, ele se revela a todos. E quem que é a catequese? A catequese, na sua missão evangelizadora da igreja, ela dá continuidade, né, como anunciadora da palavra. Qual é a revelação que tem aí contida? Então, a grande missão da catequese, por assim dizer, é dar continuidade, é revelar esse Deus que as Escrituras nos revelam e que se revela a cada um de nós, né? Então, no segundo capítulo, ele vai falar da identidade da catequese. E a catequese que se coloca nessa perspectiva de evangelização. Então, o catequista é um evangelizador. E quando ele faz a delimitação, quem é o catequista é cada cristão, né? De forma diferente, mas cada um de nós é um anunciador de Jesus Cristo. Claro, vai ter aqueles que se colocam dentro de uma comunidade de fé, especificamente a esse serviço, né? Mas é um documento que coloca nessa perspectiva do discípulo missionário que a identidade da catequese é que cada cristão, em diferentes modos, cada um com seu dom, é um anunciador da palavra. Então, o capítulo 3, ele vai falar do catequista em si, né? O catequista é essa pessoa que recebe um chamado de Deus, que se coloca à disposição para servir a vida toda nesse ministério. E o capítulo 4, então, fechando a primeira parte do documento, vai falar da importância da formação integral do catequista. E na segunda parte, então, do documento, nós entramos mais na pedagogia da catequese, né? A catequese nas igrejas particulares. Então, a pedagogia da catequese, ele vai dizer que se inspira na própria pedagogia divina. É o Deus paciente, que se revela aos poucos, que vai ao encontro da criatura humana. Então, a catequese também é nessa dinâmica, né? É uma catequese eclesial que vai ao encontro das pessoas. Ele vai tratar no capítulo 4, o catecismo da igreja. Então, ele deixa bem claro, né, que o catecismo na igreja ele é um instrumento para o catequista.
ele é um instrumento para a igreja, ele reflete a universalidade dos ensinamentos que a igreja quer que chegue em todos os lugares. Mas ele vai destacar também, né, que o catecismo não é um itinerário catequético, ele é um instrumento para catequista, né, mas não é. Mas a igreja se preocupa, né, que sempre se preocupou em ter um catecismo, em ter claro qual é o ensinamento que se deve transmitir a todo cristão. No capítulo 7, ele vai falar da metodologia da catequese, né? Que a catequese tem que endereçar todas as pessoas, de todas as idades, de diferentes envolvimentos na comunidade eclesial. E no capítulo 8º, ele vai falar a catequese na vida das pessoas, como que a catequese vai incidir na vida de cada pessoa que se aproxima de Jesus Cristo. E na terceira parte, então, vai falar das instâncias, né, dos organismos, de tudo aquilo que a igreja, toda a estrutura que ela tem para se colocar a serviço da catequese. Então, no capítulo 9, vai falar da comunidade cristã como sujeito da catequese, né? A catequese acontece dentro de uma comunidade de fé. O capítulo 10 vai tratar a questão da catequese diante de cenários contemporâneos, então o diretório vai chamar a atenção, né? A catequese tem que se atualizar para as novas realidades que temos hoje. Sobretudo nós que estamos vivendo, por exemplo, a pandemia, né? O desafio essa noite aqui de fazer uma live, né? Quando os imprevistos acontecem presencialmente, a gente resolve de outra forma, né? Mas são desafios, né, contemporâneos, que a igreja também tem que se colocar nos meios de comunicação para divulgar a palavra de Deus. Então, no capítulo 11, vai colocar a catequese a serviço da enculturação da fé, e aqui vai ter um grande estímulo, um grande incentivo para as igrejas particulares, para as dioceses, ter uma catequese enculturada dentro da sua realidade. Estimula que dioceses tenham os seus próprios itinerários catequéticos para as diversas etapas da catequese. E terminando, então, no capítulo 12, os organismos a serviço da catequese. Então, a gente vai ver, assim, brevemente, né? Então, nós vamos ter mais 2 lives pela frente, a gente espera que as próximas sejam com uma conexão melhor que a de hoje. Então, vamos ver, assim, brevemente o que trata cada capítulo. Lógico, é um documento para toda a igreja, é longo, né? Talvez muitos catequistas já tenham o texto em mãos, então já estão lendo, e é importante que esse documento realmente seja conhecido, estudado com calma, né? Nas paróquias, nas dioceses. Então, o primeiro capítulo, ao falar da revelação e a sua transmissão na fé, ele vai lembrar pontos importantes, né? Que Deus, desde o princípio da criação, ele nunca deixou de se comunicar ao ser humano, porque ele quer salvar a todos, né? Então, a catequese, ela se coloca, né, como guardiã dessa longa tradição da igreja, como guardiã da palavra, para que isso seja transmitido para todas as gerações, porque Deus não quer quebrar essa revelação de si às pessoas de todos os tempos e de todos os lugares, né? Ele coloca também nesse primeiro capítulo que Jesus, ele se proclama como aquele que foi enviado para anunciar a boa nova, sobretudo aos pobres. E nesse primeiro capítulo faz muita referência ao mandato missionário de Jesus, de Mateus 28, 16 a 20. Coloca também o texto de Lucas 4, né, 18, onde Jesus, no Evangelho de Lucas, né, o seu discurso inaugural na sinagoga de Nazaré, onde, ao iniciar sua missão, ele coloca o que o Pai o destinou para fazer, né? É anunciar, ele vai dizer, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres.
e enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, o diretório lembra, a missão de Jesus é a missão da igreja, é a missão do catequista. Então, é muito importante, né, vocês, catequistas, quando estudarem esse documento de forma presencial, leiam os textos bíblicos, os documentos da igreja. É um diretório muito rico nesse sentido, né? E ainda no primeiro capítulo ele vai dizer que o Espírito Santo é o verdadeiro protagonista de toda a missão, porque o Espírito Santo age em cada batizado. Então, quando o catequista tem diante de si o seu grupo de catecúmenos, né, ele tem pessoas que o Espírito Santo está agindo nelas, né? E o Espírito Santo, ele age de forma diferente. Então, ter esse cuidado que Deus está trabalhando no coração das pessoas, né? E ao entrar no capítulo 2 e falar da identidade da catequese, ele vai dizer que a catequese, ela é um ato eclesial, né? Ela nasce desse mandato de Jesus Cristo dentro de uma comunidade de fé, de pessoas, né, que respondem a esse chamado de continuar a missão de Jesus, né? E esse texto, alguns textos de Marcos também, né, do mandato missionário, vai dizer, a catequese, né, ao anunciar a palavra de Deus, está sendo fiel a esse chamado de Jesus, de anunciar a sua palavra. Então, a catequese, ela faz ressonância, né, também desse evangelho de Jesus Cristo, não só com o anúncio. Então, vai dizer que é muito importante que o catequista seja alguém que dê testemunho, não só dentro da comunidade eclesial, mas na sociedade. Que sejam pessoas que dão testemunho da fé, com a caridade, se preocupando com a justiça social. A catequese, ela é para levar as pessoas, né, deve sempre nos levar a esse processo contínuo de conversão. Então, para ser anunciadores da palavra, nós também temos que ter, como cristão, uma vida em consonância com o Evangelho. No capítulo 3, ao falar do catequista, o documento amplia bastante. Ele vai dizer quem é o catequista. Ele vai dizer que em diferentes âmbitos, o cristão atuante, ele é um catequista. E ele vai dizer, o bispo é um catequista, num âmbito maior dentro de uma diocese. Os presbíteros, dentro da sua paróquia ou dos grupos que lhe é confiado, ele é um catequista. Os religiosos, as religiosas. Então, ele vai tratar que o catequista, né, todos na igreja têm que ter preocupação com a catequese. A catequese é a missão de todos, né? E ele vai dizer que, claro, tem cristãos que se dedicam a essa transmissão da fé, a testemunhar com a vida, né, no mundo do trabalho. Tem os cristãos que se dedicam, como nós chamamos hoje, catequista, com o ministério do catequista. Mas o documento vai lembrar que aquele catequista que tem os seus grupos de catequese, ele não pode estar sozinho. Ele tem que, em todos os âmbitos, né, receber o apoio do bispo, do padre, dos religiosos, né? A catequese é uma missão eclesial, é de todos nós. E a igreja não pode delegar simplesmente ao catequista uma missão tão grande. Então, o documento vai dizer, né, que o catequista é alguém tão importante na igreja, sua missão é tão grande. Ele é o testemunha de fé, ele é guardião da palavra, ele vai dar o título de mestre, né? O catequista é o mestre, como Jesus acompanha o discípulo na fé, introduz na comunidade, acompanha passo a passo.
O catequista é também um mistagogo, né? É o catequista que ajuda aquelas pessoas que ele acompanha na fé a também a entrar numa vida mais participativa na comunidade, nos sacramentos, né? E ele vai usar uma terminologia que se diz acompanhador, né? A gente até, quando foi traduzir o documento, teve essa preocupação de comparar, né? Que existia um termo que anteriormente estava nos documentos no Diretório Nacional, a palavra acompanhante, e os catequistas não gostavam dessa palavra, né? A palavra acompanhante, ela pode ter outros significados na nossa língua. Então, agora, esse documento, ele coloca acompanhador, no sentido que, quem é o catequista? Ele é aquele que caminha com o outro, acompanhando na fé, para inserir nessa vida de comunidade, não só na parte do anúncio querigmático, mas depois na mistagogia, que é inserir as pessoas, né, nessa vida mesmo de vivência cristã, nos sacramentos, na participação ativa na comunidade. Então, no capítulo 5º, ele vai falar da pedagogia da fé, a pedagogia da catequese. E ao falar da pedagogia da catequese, o documento vai dizer que a pedagogia da catequese, ela se inspira na pedagogia divina. Por isso que é um documento, né, que vai trazer muitas citações. Como é que é a pedagogia divina? Deus fala a cada um na sua história, na sua vida do dia a dia, no cotidiano, na caminhada de cada pessoa. Então, a catequese também, ao se inspirar nisso, né, vai ter esse cuidado na comunidade. Às vezes, o envolvimento de cada pessoa na igreja é diferente, né? Nós temos pessoas que, às vezes, vêm para uma preparação em alguns sacramentos, pedir batismo, pedir o casamento. As pessoas, às vezes, alguns estão mais envolvidos, são mais participantes, têm uma maturidade de fé diferente. Então, que a igreja, ao pensar na catequese, tem que pensar nessas realidades, né? Então, que Deus, ele tem uma pedagogia para cada pessoa. Deus é paciente. E é nisso que a catequese também se coloca. Ele vai dizer que o Espírito Santo, ele age em cada pessoa em tempos diferentes. Então, ele impulsiona os discípulos para a comunhão, para a convivência fraterna, né? E nós temos que acreditar, nós fazemos a nossa parte, mas Deus também está agindo no coração das pessoas. E ao falar da pedagogia da fé, vai dizer que o catequista deve ser alguém que se preocupa a vida inteira com a sua formação integral. O catequista é alguém que deve aprender a aprender. Nunca sabe tudo. Como discípulos, a gente nunca sabe tudo, né? Então, cuidar que a igreja e os catequistas tenham essa preocupação de ter uma boa formação bíblica, uma boa formação teológica, psicopedagógica, né? Vai falar muito também do catequista estar em sintonia com o mundo digital, e a pandemia parece que nos impulsionou e nos empurrou até para isso, né? A gente ter que entrar nesse mundo digital também para evangelizar. No capítulo 6º, ele vai tratar em 12 números sobre o catecismo na igreja, né? Ele vai dizer qual é o sentido, então, do catecismo. É esse sentido de uma igreja que tem uma preocupação de ter uma uniformidade no mundo inteiro, né? Quais são os conteúdos importantes que devem ser tratados na catequese. E ele vai dizer que a igreja, desde o princípio, desde os tempos primitivos, teve preocupação com os conteúdos da fé a ser transmitidos. Os evangelhos nasceram como itinerários catequéticos em diferentes comunidades, né? O Novo Testamento, de certa forma, eles foram instruções catequéticas para a igreja primitiva.
Então, que a igreja sempre vai se preocupar com isso, né? De ter catecismo, de ter manuais que auxiliem a transmissão da fé. E o diretório vai dizer, o catecismo é um texto oficial do magistério. Ele é uma referência, mas ele não é um itinerário catequético, né? Então, o catecismo ele é uma síntese dos ensinamentos da igreja que é de grande auxílio para os catequistas, e lembra isso. No capítulo 7, ao falar da metodologia da catequese, ele vai dizer, né, que a catequese, como metodologia, ela se inspira no mistério da encarnação. A catequese entra na realidade, né? Assim como Jesus na encarnação, ele entra no nosso mundo, ele se encultura, né, no meio do seu povo, é ali que ele vai atuar. Então, a catequese também ela tem que ser encarnada na vida das pessoas, na realidade de cada igreja local. E o documento estimula, né? A igreja ela coloca na catequese uma pluralidade de métodos, e é importante porque a catequese ela se coloca, né, para ir ao encontro das várias etapas da vida. Então, uma metodologia que pode funcionar na catequese infantil não vai ser a mesma metodologia que vai dar certo na adolescência, que vai dar certo para um grupo de casais jovens, que o documento fala que é muito importante, né? Às vezes constituir grupos de catecúmenos, de casais jovens. Então, a linguagem tem que se adapta para cada etapa e também os métodos, né? E ele vai lembrar nesse diretório também, nesse capítulo, que a catequese ela deve fazer uso da arte, da música, né? A arte sacra, de usar das ferramentas digitais, de usar uma linguagem narrativa, narrar a fé pelo testemunho. Então, dá muitas orientações a respeito da metodologia da catequese. No capítulo 8º, ele vai falar da catequese na vida das pessoas. E vai destacar algo muito importante que talvez nós estamos vivendo hoje na pandemia, né? Ele vai dizer os lugares que a catequese deve acontecer. Claro que é na comunidade de fé, mas ele vai lembrar novamente o papel da família, né? Vai lembrar que a família é o lugar natural e privilegiado para a transmissão da fé, então vai estimular. Vai falar dos pais catequistas, né? A importância de se os pais têm uma boa preparação bíblica, religiosa, de vivência na comunidade eclesial, os pais também vão auxiliar os filhos na transmissão da fé. Vai falar da catequese mistagógica, que deve ser oferecida, por exemplo, para casais jovens que pedem o batismo, né? E em todas, também para adultos, para as pessoas nas várias etapas. Então, ter esses grupos de inspiração catecumenal para todos esses grupos de pessoas, né? E, claro, vai falar também da catequese para as crianças, a catequese infantil, a catequese de adolescente, que continua sendo importante na nossa igreja. Mas ele amplia, né? Tomar esse cuidado que, quando se constitui grupos de catequese, se dar uma atenção que todas as etapas da vida as pessoas sejam atendidas nessa necessidade. No capítulo 9, ele vai falar da comunidade cristã como sujeito da catequese. Então vai dizer que toda a comunidade deve estar envolvida no processo catequético. Não é apenas um grupo, né? Mas todas as pastorais, todos os organismos vivos de dentro de uma comunidade, eles são sujeitos da catequese. Todo mundo evangeliza de uma forma ou de outra, né? Ele vai dizer por quê? Porque Deus quis reunir a igreja ao redor da sua palavra, né? Jesus alimenta a comunidade continuamente pela palavra e pelo pão da Eucaristia, né? Então, toda a comunidade cristã que é chamada a ser evangelizadora. Então, anunciar o evangelho, embora algumas pessoas tenham um chamado especial, mas é missão de todos, né? Então, é um documento que coloca muito
essa igreja em saída, essa igreja missionária, onde cada batizado que é parte, que é membro da comunidade, é um evangelizador. E ele vai dizer, né, que o sujeito da evangelização é o povo de Deus peregrino e evangelizador. De formas diferentes, mas todo mundo deve ser um evangelizador. Então ele termina, né, o anúncio e a transmissão da fé do evangelho se realiza aonde? Na igreja particular, na diocese. Então, ele vai entrar também, quando ele fala do âmbitos, né? Os âmbitos também ele vai dizer da escola. É um limite que a gente coloca aqui, que foi visto como um limite no Brasil, né? Porque falar da catequese na escola, se ele insiste, o próprio documento insiste que a catequese deve acontecer dentro da comunidade, mas temos que lembrar que é um documento para a igreja inteira. Então, há realidades onde há países que a igreja não tem a liberdade de fazer uma atuação pastoral, uma catequese como a nossa. Então, há países que o anúncio do evangelho é proibido, né, por ter outras religiões, por questões políticas. Então, às vezes, acontecerá que em alguns lugares a catequese vai acontecer fora da comunidade eclesial por questões especiais, né? Se a gente tomar, por exemplo, países muçulmanos, onde a comunidade de fé não tem a liberdade de se reunir como a nossa. Então, às vezes, onde existe uma igreja, uma escola católica, às vezes é o único âmbito, é o único espaço que se tem para evangelizar. Eu posso dizer isso porque a minha congregação na Argélia enfrenta essa realidade, né? Só existe um único bispo no país, lá não existe conferência episcopal, e existe uma única escola católica no país, que é o único espaço que a igreja ainda indiretamente faz o anúncio da palavra. Então, nós temos que fazer essa distinção quando nós estudarmos esse documento, né? Então, ele ainda vai colocar em alguns números que é possível fazer a catequese nas escolas. E nós sabemos que nós estamos no Brasil já há anos nessa caminhada da iniciação à vida cristã, onde a catequese acontece na comunidade eclesial. Então, temos que saber distinguir nesse documento, né, aquilo que está dizendo mais para a nossa realidade e aquilo que talvez não se aplica à nossa realidade de igreja, né? Então, no capítulo 10, ele vai retomar os cenários culturais contemporâneos que nós somos chamados a evangelizar, vai lembrar que hoje, né, nós vivemos no mundo urbano, que a catequese tem que contemplar essa realidade complexa do mundo urbano, até de horário das pessoas, né, o mundo do trabalho, o fenômeno da globalização, ele vai lembrar. Então, a catequese deve estar atenta a tudo isso, né? Mas vai lembrar que, apesar, então, se Deus está presente onde estão as pessoas, e hoje o mundo urbano é onde está a maioria das pessoas, é ali que Deus está presente, é ali que Deus deve ser transmitido, é ali que acontece a catequese. Vai chamar a atenção também o diretório para a realidade do pluralismo religioso, que às vezes acontece até dentro da família. Então, essa abertura para o diálogo, para o que é diferente, para a fé do outro, né? Então, esse grande respeito que deve ter na catequese ao endereçar todas essas questões que nós sabemos que faz parte da vida da catequese. E o último capítulo, então, ele vai falar dos organismos a serviço da catequese, que a igreja deve ter essa preocupação com a formação, de ter estruturas que ajude a catequese a funcionar, né? Então, vai lembrar que desde a Santa Sé, né, esse documento é da Santa Sé, então, desde a Santa Sé nós temos uma preocupação com a catequese. Depois nós temos no Brasil uma grande conferência, né, é uma realidade diferente de outros países de primeiro anúncio. Nós temos uma grande conferência com mais de 300 bispos preocupados com essa questão. Nós temos dentro da CNBB uma comissão bíblico-catequética.
Nós temos os regionais, onde tem bispos referenciais para a catequese, padres coordenadores para cada regional. E nós temos a diocese também e as paróquias, né? Equipes de catequese, coordenadores em todos esses níveis. Então, ele vai dizer que é importante, né, que a igreja tenha esses organismos a serviço da catequese. Ele vai chamar a atenção também o documento, que esses organismos eles devem se colocar a serviço da formação, proporcionar uma formação contínua para os catequistas nos diversos níveis, desde para catequistas iniciantes até aqueles que querem se aprofundar mais nesse ministério, né, com cursos, ele vai dizer até de cursos de pós-graduação, e nesse sentido a Igreja do Brasil tem essa preocupação, né? A própria CNBB pensa para o ano que vem, né? A gente estava caminhando para isso, não sei se com a pandemia vai nos permitir, mas de em Brasília ter um curso de mestrado, né, para a catequese. Então, tudo isso que esse documento ele vem estimular, vem confirmar a nossa caminhada. Talvez em muitos aspectos ele não traz tanta novidade, mas ele vem reafirmar tudo aquilo que está sendo feito para que, de fato, a iniciação à vida cristã aconteça em toda a nossa Igreja do Brasil. Então, em síntese, talvez o horário está um pouco avançado, mas em linhas gerais seria isso o documento, e é muito importante, né, que nas dioceses, nas paróquias, esse documento seja estudado, seja conhecido com mais profundidade. Não sei se o pessoal que está assistindo teria alguma pergunta. Irmã, aqui pelo acompanhamento do Face, nos comentários, não entrou nenhuma pergunta até o momento. Então, estou acompanhando aqui, não entrou nada. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, alguém que estiver ouvindo, pode colocar no comentário aqui no Face que a gente reproduz a pergunta. Irmã, foi feita uma apresentação do documento, né, em linhas gerais, assim, por sinal muito bem feita, e agora nós vamos partir, depois dessa etapa, eu acho importante, né, conhecer um pouco a história da catequese, também o que está por trás de todo esse documento, na igreja, né, universal, a igreja no mundo, a igreja aqui na nossa realidade, no Brasil. Também os desafios que nós temos aí, que eu penso que esse documento traz alguns desafios paroquiais, né, modelos de comunidade assim diferenciados. E depois nós vamos passar por uma outra etapa na aplicação disso, é isso? Isso. Bem, quando nós entrarmos na iniciação à vida cristã, que seria o tema da próxima live, aí nós podemos ir estabelecendo assim, um paralelo, né? O que o nosso diretório nacional propõe, como esse nosso diretório está em sintonia com esse documento, né? Eu acho que esse seria o nosso próximo tema, né? E é importante, assim, se os catequistas já têm esse diretório, lógico que ele tem uma história, né? Para compor esse diretório foram chamadas pessoas de diversas conferências episcopais do mundo inteiro. Teve vários representantes da América Latina, do Brasil, né? Que foram, né? Esse documento foi elaborado lá na Santa Sé, então os encontros aconteciam lá, mas houve muita contribuição das conferências episcopais latino-americanas, da Europa, da Ásia, né? Então é um documento assim que ele teve a contribuição de várias conferências episcopais, e ele levou vários anos para ser
finalizado, né? Para realmente coletar essa riqueza que tem na nossa igreja, né? E, claro, como eu já disse, ele é um documento para a igreja inteira, então haverá números no documento que a gente vai se encontrar, né? Nós estamos nessa caminhada, talvez terão outros que já não contempla tanto na nossa realidade da nossa igreja latino-americana, mas vai contemplar, né? Então é um documento que fala para a igreja inteira. Isso é importante a gente ter essa clareza, né? Irmã, Bom, uma outra pergunta, assim, qual, na sua opinião, qual o maior desafio desse novo diretório para a nossa realidade, no Brasil, no caso, lendo esse documento, estudando, qual seria o maior desafio para nós catequistas? Eu acho que ainda o maior desafio, assim, lendo em tudo aquilo que a gente já refletiu também né, em vários encontros, com vários grupos, ainda se encontra a catequese de inspiração catecumenal que ele vai dizer, né? Os nossos documentos, os itinerários, nós temos muito material bom, mas o que ocorre no Brasil é que muitas igrejas particulares estão em diferentes etapas nessa caminhada. Umas já têm até os seus próprios itinerários, estão dentro de uma caminhada já de inspiração catecumenal de anos, e outras que estão começando. Então, assim, no Brasil, acho que o grande desafio nós temos documentos que vai muito além, como alguns catequistas dizem, vai até além desse diretório. Mas a nível de prática, ainda o Brasil é um país muito grande, com uma grande diversidade de experiências, e a iniciação cristã, assim, ela foi abraçada, né? Mas ainda ela não acontece em todas as igrejas particulares. Então, é um desafio que ele coloca, porque ele retoma muito bem essa questão, né? A catequese de inspiração catecumenal, ela retoma, né, aquilo que a igreja primitiva fazia, da catequese fazer realmente com que cada cristão seja um discípulo missionário. bom, Não só alguém que recebeu conteúdos, né, ou que recebeu uma instrução. entraram aqui 3 perguntas. Uma eu acredito que é mais o Padre Tarley que pode responder, que é da Nadir. A pergunta é, esse estudo do documento do novo diretório será feito quando e onde na paróquia? Depois temos mais 2 perguntas que é direcionada à irmã. Eu penso que agora nós vamos fazer essas lives, né, que é o que nós podemos fazer por enquanto. Nós estamos em período de pandemia, mas assim que possível, normalizando, eu acho que tendo a vacina, né, que é o que nós garantimos uma maior tranquilidade, principalmente a questão de aglomeração, a gente pode pensar em reunir já e poder dar essa formação. Essa formação, ela já era para ter ocorrido, ia ser aqui, a irmã vinha aqui, não é? Já estava marcado, inclusive, com a nossa forania, todos os padres tinham aceitado, e já estava até programada para o mês de julho, né, irmã Isabel? Julho. Isso, foi cancelado, né? Isso, infelizmente, nós tivemos que cancelar. Então, agora nós vamos fazer esse primeiro processo com as lives, e logo em seguida, eu penso que a gente vai ter que programar, assim que possível, na realidade nossa paroquial. Mas nós vamos estudar porque tem uma provocação esse documento, né, por mudança. Mudança dá medo, mas nós precisamos encarar essas mudanças como um desafio da nova evangelização que a igreja tem nos pedido, né? Como disse a irmã Isabel, é uma evangelização que está lá nas comunidades primitivas, vamos dizer assim, as primeiras comunidades, e que realmente fazia das pessoas verdadeiros discípulos, né, de Jesus, e é isso que nós queremos. Ótimo.
A próxima pergunta é do Ellison Camaroto. Ele escreveu a seguinte: Irmã, diante das famílias atuais, onde não encontramos mais o pai e mãe sendo a base, o documento cita alguma forma de evangelização a essas famílias ou uma orientação aos catequistas? Bem, claro que o documento usa o conceito pai e mãe, né? Mas nós sabemos que muitas famílias fogem desse esquema e os outros documentos, né, têm sido estimulados. Nós temos diversas composições de família, talvez pai e mãe já se tornam assim figuras de que em muitas famílias são representadas por outras pessoas, né? Quer dizer, aqueles que cuidam. O documento fala, assim, da importância de acolher as famílias, de possibilitar esse catecumenato para as famílias, fortalecer, né, essa evangelização na casa, né, que a casa seja o lugar. Talvez a gente tenha até que mudar o conceito, né? Aqui ainda fala família, mas a casa, onde habitam as pessoas. O documento contempla, assim, né, que esse deve ser um ambiente também de evangelização. Porque a igreja primitiva, a evangelização aconteceu na casa, né? Acontecia nas casas. Era uma igreja doméstica. Então, tem que se voltar também para esse âmbito de evangelização, que não é só lá na paróquia que acontece, mas é na casa. Ok. A próxima pergunta é da Eliana Ferraz. Ela escreveu o seguinte: Irmã Isabel, quando falamos de catequese, é muito comum ainda uma visão infantilizada da catequese, como se esta fosse só para crianças, embora os documentos nos mostrem o contrário. Na sua opinião, esse documento nos ajudará a colocar a catequese em seu lugar na igreja, chamando-nos para uma preocupação maior com a catequese com adultos e para adultos? A grande ênfase do documento vai ser na catequese para adultos, né? Ele vai falar das pessoas, da grande quantidade de pessoas que receberam o sacramento do batismo, mas não tiveram na vida uma catequese, né? E não foram evangelizadas. Por isso que vai dizer que o Brasil é mesmo, né? Também, ele vai falar para a igreja, mas os documentos da Igreja do Brasil vai remeter para isso e nós vamos tratar. A inspiração catecumenal, né? Que se pergunta, como num país católico vamos fazer novamente o catecumenato? Justamente porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que não tiveram a chance de ter a catequese e de ser evangelizadas como adultos, né? Então ele vai colocar aqui a importância de ter esses diversos grupos que a paróquia, que a comunidade eclesial pense nessas pessoas, né? E organize catequese específica para essas pessoas. Entrou também mais uma pergunta da Inês Santos. A preocupação dela está com os párocos. A pergunta dela, a questão dela é: penso que os párocos não estão bem informados sobre esse documento, tenho essa preocupação com isso. De alguma forma, antes de capacitar as catequistas, não seria melhor fazer capacitação com os padres? Pergunta da Inês. Olha, a CNBB já está pensando em encontros específicos para presbíteros. Então, essa é uma preocupação, sim, da igreja, né? E eu acho que é uma questão, uma pergunta bem pertinente, mas é aquilo que o documento coloca, né? Que a catequese é a missão de todos, de bispos, de padres, religiosos, né? E o documento tem que ser conhecido por todos, né? Ele é para a igreja, para todas as pessoas que atuam na igreja.
Sim, com certeza. Então, eu penso assim, estamos avançados no horário, eu não quero cansar as pessoas, mas fica aqui o convite para aprofundar, né, esse documento, capítulo por capítulo. Hoje foi uma pincelada mesmo, né, foi uma apresentação muito breve, muito geral, mas é um documento que vai ter um impacto, né, nos próximos anos na nossa igreja. Tá certo. Então, eu quero agradecer ao Fábio pela tua correria aí e ter conseguido nos proporcionar assim, essa live, com as dificuldades, mas nós conseguimos. E quero agradecer à irmã Isabel pela paciência também, o horário que já está um pouco avançado, mas a nossa gratidão por estar nos proporcionando essa formação. Muito obrigado mesmo e vamos continuar. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas, nós vamos estar aqui e peçamos aí às pessoas que divulguem, compartilhem, e isso vai fazer muito bem para nossa catequese. Uma boa noite. Boa noite, noite. obrigado. Um abraço Obrigada. a todos, até quarta-feira. Até. Até.